Tem algo que acontece com a gente todos os dias e quase não percebemos. A gente acorda como sempre, faz o que tem que fazer, cumpre com tudo. Respondemos mensagens, trabalhamos, cuidamos dos outros. E por fora, tudo parece normal, mas por dentro algo não tá bem. Não é necessariamente um problema grave, não é uma crise, também não é uma tragédia. É uma sensação que tá ali o tempo todo. Cansaço, tensão, irritabilidade, falta de paz. E aqui tá a parte interessante. Muitas vezes tentamos resolver tudo isso alterando fatores externos. Mudamos rotinas, hábitos, horários, objetivos, mas por dentro tudo permanece igual. Olha, deixa eu te contar uma coisa. Existem problemas que não se resolvem fazendo mais coisas, mas sim quando tomamos decisões diferentes. E existem decisões pessoais que talvez ninguém veja, mas que ou nos sustentam ou nos desgastam completamente. Vida. E quando essas decisões não são tomadas com sabedoria, não importa quantas resoluções façamos, acabamos igualmente cansados. E tudo isso nos leva a algo importante: 3 decisões internas. Elas não são espetaculares nem chamativas, mas quando levadas a sério, podem mudar mais do que 1000 objetivos bem intencionados. Quando a gente realmente entende isso, que nem tudo se resolve fazendo mais coisas, mas sim quando algo muda por dentro. Então, a pergunta muda. Já não é mais: o que mais eu preciso fazer? Agora é: quais decisões internas? Graças à experiência clínica e à palavra de Deus, eu entendi uma coisa. Existem decisões que talvez ninguém veja, mas que sustentam toda a vida emocional e espiritual. Eu quero compartilhar 3 delas com você, que podem ser bons pontos de partida. A primeira tem a ver com algo muito simples, mas que muita gente acaba deixando passar despercebido: parar de viver em guerra consigo mesmo. Olha, muitas pessoas não estão mal porque não sabem o que fazer. Vivem mal porque são duríssimas. Consigo mesmas, falam consigo mesmas com desprezo, se julgam o tempo todo, passam a vida inteira se lembrando do que não são, do que não fizeram, do que erraram. É algo que vejo o tempo todo em consultas. E ninguém consegue realmente mudar de verdade quando se sente atacado por dentro, por si mesmo. O corpo se tensiona, a mente se defende, e é nesse momento que a mudança deixa de ser crescimento e se torna apenas sobrevivência. Sabe? É aqui que muitas pessoas confundem a fé. Você acredita que Deus fala com você? Tão difícil quanto? Que a sua voz interior como a de um juiz. Mas quando lemos a Bíblia com calma, percebemos algo muito diferente. Não encontramos um Deus que condena, mas um Deus que restaura. Paulo expressa isso de forma muito clara quando diz em Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Esse texto não afirma que não existem erros. Na verdade, no capítulo anterior, Paulo descreve a luta interna do ser humano, o querer fazer o bem e não conseguir. Veja, Romanos 8. Não diz que a luta não existe. O que diz é que Deus não está nos condenando o tempo todo. Uma coisa é você reconhecer o que precisa mudar, e outra bem diferente é viver se sentindo mal consigo mesmo o tempo todo. Cristo nos convida a caminhar em um processo onde, sim, claro, há correção, mas a graça é abundante. Por isso, a primeira decisão interna é mais importante do que pensamos. E é esta: parar de se tratar como um inimigo e começar a se tratar como alguém que está em um processo. Não justificar tudo, não negar o que precisa ser mudado, mas também não se destruir toda vez que errar. Porque quando você para de se condenar, a mudança finalmente pode começar. Quando uma pessoa para de se atacar, algo começa a mudar. Sabe o que acontece? A tensão diminui. Temos mais espaço para pensar, para sentir, para decidir melhor. Mas aqui surge outro problema. Mesmo que você não se trate mais com tanta dureza, ainda fica muito preocupado com o que os outros pensam de você. E isso desgasta mais do que você imagina.
E aqui aparece algo muito comum, que tem a ver com o segundo ponto sobre o qual quero te falar. Muitas pessoas realmente passam por isso, tomam decisões importantes com a mesma pergunta girando na cabeça. O que vão pensar? Embora nem sempre digamos com essas palavras. Às vezes, isso soa como: não quero decepcionar ninguém, não quero ficar mal diante dos outros, não quero que falem de mim, não quero perder essa relação importante. E quase sem perceber, começamos a viver exatamente assim, nos acomodando aos outros. Já aconteceu com você? Ajustamos o que dizemos, o que sentimos, até mesmo o que precisamos. Não porque seja o certo, mas porque é o que esperam de nós. Isso é algo que vejo o tempo todo no consultório. Pessoas que não estão vivendo sua própria vida, mas sim a versão de si mesmas que os outros podem aceitar. E isso tem peso? Ansiedade, cansaço emocional, aquela sensação de estar desconectado de si mesmo. Porque algumas vezes, quando o seu valor está, de certa forma, condicionado à aprovação dos outros, você está sempre em risco. Paulo fala sobre isso de uma forma muito direta quando escreve aos Gálatas 1:10. Agora procura agradar aos homens ou a Deus? Ou estou tentando agradar os homens? Pois se eu ainda quisesse agradar os homens... Esse texto não está falando sobre ser grosseiro nem viver sem considerar os outros. Pablo está falando de algo mais profundo. Você quer que entendamos em quem reside nossa identidade? Ele sabia que se seu valor dependesse da aprovação das pessoas, no fim, sua mensagem e sua vida acabariam distorcidas. Mas espere. Não se trata de se isolar, mas de saber onde você está, enraizado. E quando suas raízes estão em Deus, a opinião dos outros deixa de ter tanto poder. E aqui está algo que precisamos lembrar. O seu valor não se negocia, não se ganha, não se perde, se recebe. Por isso, o salmista diz no Salmo 139, 14, 2 pontos: Eu te louvarei, porque formidáveis e maravilhosas são as tuas obras. Esse não é um recado de autoestima superficial, atenção. Na verdade, está falando de algo muito mais profundo. O seu valor não começa com o que você faz, começa com quem te criou. Por isso, a segunda decisão interna é mais importante do que parece. E é esta: parar de viver buscando aprovação e começar a viver de forma consciente a partir da identidade que já te foi dada. Quando você não precisa provar quem é, surge uma forma mais honesta de viver. E essa verdade, com o tempo, começa a colocar tudo em ordem. Agora, quando você para de se tocar por dentro e já não vive dependente da aprovação, acontece algo interessante. Você começa a soltar um peso, mas ainda resta um dos mais pesados. Algo que quase ninguém quer largar: o controle. Muita gente vive exausta, e não é porque faz demais, mas porque quer ter tudo sob controle. Controlar os resultados, controlar os relacionamentos, controlar o futuro, controlar para que nada saia do lugar. E, na minha experiência com pacientes, percebi que a necessidade de controle nem sempre está relacionada à sensação de segurança. Muitas vezes, em sua essência, tudo se resume ao medo. Medo de que algo termine, medo de perder, medo de cometer um erro, de novo. E assim acabamos vivendo em constante estado de alerta, pensando demais, antecipando cenários, carregando responsabilidades que não nos pertencem. E o problema é que ter controle cansa. E quando você vive assim, não só fica sem energia, mas também perde a paz. Aqui, Deus nos diz algo bem diferente: nem tudo depende de você. E isso, longe de ser uma ameaça, acaba sendo um alívio. Há um texto em Provérbios que muitos de nós conhecemos: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Esse texto não está dizendo para você não pensar, não planejar, não tomar decisões. Ele está dizendo algo mais profundo.
Não viva acreditando que tudo depende do seu controle, porque quando tudo depende de você, o peso se torna insuportável. Jesus diz algo muito parecido, mas de outro ângulo, quando fala sobre a ansiedade. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado à sua altura? Isso não significa que você não deva ser responsável. É um convite para deixar de carregar aquilo que nunca esteve nas suas mãos. Por isso, a terceira decisão que pode te transformar é esta: deixar de querer controlar tudo e aprender a confiar. Não é uma confiança ingênua, é uma confiança que vem de um relacionamento próximo com o Senhor. Confiar não é cruzar os braços, é caminhar sabendo que você não carrega sozinho o peso da sua vida. Quando você junta essas 3 decisões, muitas coisas na sua vida vão se encaixando. Você para de se atacar, para de viver para agradar e para de querer controlar tudo, e começa a viver sabendo que não está sozinho, que está sendo sustentado. Talvez não seja uma mudança espetacular, mas sim uma mudança profunda. Daquelas que não se percebem no primeiro dia, mas que sustentam uma vida inteira. Talvez hoje você não precise fazer mais promessas. Talvez você precise de decisões internas que talvez ninguém vá aplaudir, mas que Deus vê e honra. Lembre-se, a mudança que realmente permanece não começa por fora. Começa por dentro. Começa quando você decide parar de caminhar sozinho e começa a caminhar com Deus.